Números do Banco Central e da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, divulgados no final da tarde de ontem, mostram que o endividamento das famílias bateu recorde no ano passado em meio à pandemia de Covid-19. Só nas dívidas com bancos, o percentual foi de 51% da renda acumulada nos 12 meses anteriores. Então, sobre a mudança nos hábitos de consumo e as dificuldades trazidas pelo coronavírus, nós conversamos agora com o assessor econômico da FEComércio SP, que é a Confederação do Comércio de Bens, Serviços e Turismos do Estado de São Paulo, Guilherme Dizzi. Bom dia, Guilherme. Bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Lívia. É um prazer falar com você e todos os ouvintes e internautas da PAN. Bom, Guilherme, como nós dissemos, o endividamento das famílias brasileiras bateu um novo recorde em novembro de 2020 e as dívidas bancárias atingiram 51% da renda acumulada das famílias nos 12 meses anteriores. Você pode destrinchar melhor para a gente quais são os setores que puxam esse dado e o que ele nos diz a respeito da nossa economia? Olha, Lívia, eu acho que é importante a gente analisar esse dado num contexto, né? Esse recorde de endividamento não é somente por conta da pandemia. É uma tendência que já vem de aumento desde 2005, 2006, ou seja, com as pessoas evoluindo na sua vida, tendo um emprego. Na década passada a gente teve uma melhora das condições econômicas das famílias, então houve maior inserção dessas pessoas no sistema financeiro. E com isso foi facilitando, por consequência, a facilidade também do crédito para as famílias. Então a gente viu esse endividamento aumentando já de anos e anos, não é por conta da pandemia. O que a gente viu agora no ano passado foi uma questão, principalmente no segundo semestre, com a retomada gradual da economia, que a gente, após o período do auge da pandemia ali, que foi março, abril e maio, né, quando as pessoas estavam isoladas dentro de casa, o comércio restrito. Depois, no segundo semestre, a partir de julho, agosto, a economia foi relaxando novamente, gerando emprego, gerando renda, e com isso as pessoas foram dando chance para voltar ao consumo, e consumo via crédito. Por isso a gente teve uma expansão do endividamento. Por outro lado, o dado do Banco Central mesmo mostra uma redução da inadimplência, aquelas famílias que não conseguiram pagar a dívida na data do vencimento, ou 30 dias depois, 90 dias depois, dependendo da metodologia. A da FEComércio é no dia após o vencimento, do Banco Central 90 dias, mas o que mostra é um cenário relativamente positivo, Lívia. O aumento do endividamento com uma certa redução da inadimplência, até mesmo porque os bancos, nesse período de pandemia, fazem renegociação, né, com esse consumidor, aplicando condições especiais para que o banco consiga receber e o consumidor consiga pagar a sua dívida. E vale lembrar, quem sofre nesse momento de aumento de endividamento, uma certa restrição no crédito, são setores que dependem exatamente dessas linhas de financiamento. Quem vai comprar um carro, por exemplo, precisa ter a segurança que vai estar no seu emprego em 12, 24 meses. Quem vai comprar, por exemplo, eletrodomésticos eletrônicos, quem vai comprar algum tipo de bem que precisa de um financiamento, entrar no carnê, por exemplo, precisa ter uma confiança maior. E nesse momento, no início do ano, a gente está vendo uma certa restrição dessas atividades, e isso deve impactar no varejo ao longo de 2021. Bom, Guilherme, a FEComércio também elaborou um estudo sobre o comportamento do endividamento dos brasileiros. O levantamento mostra que a média de famílias endividadas em 2020 cresceu 2,8 pontos percentuais quando comparado a 2019, alcançando então 66,5%. O senhor esclareceu muito bem aqui no início, né, que esse endividamento é gradual, não é causado apenas por um fato isolado da pandemia. Mas então eu quero destrinchar melhor agora com o senhor sobre as expectativas para 2021, porque nós ainda temos a pandemia em curso, né? Exatamente, a gente tem a pandemia, a segunda onda, o aumento de contaminação, de morte, de restrições de atividade. A gente viu no estado de São Paulo a volta, né, da fase laranja, algumas atividades pelo Brasil também tendo restrição de funcionamento, como o setor de turismo, hotelaria. Então, isso tudo impacta toda uma cadeia, ou seja, você acaba desempregando a pessoa, esse funcionário que saiu do emprego perde a sua renda, não consome. Então, tudo isso gira
negativamente a roda da economia, né? Pelo lado oposto, ou seja, menos renda e menos consumo. E agora, principalmente com a redução, com o fim do auxílio emergencial, uma possível volta com um valor menor daqui a alguns meses, então a gente está nesse período que as pessoas estão com dificuldade de consumir, né? Você não tem um auxílio, você tem uma restrição de renda por conta do crédito, os bancos estão olhando agora um risco de inadimplência maior. E isso eles vão fechando gradativamente a torneira do crédito para esses consumidores. E vale lembrar, né, Lívia, que o que está impactando muito no orçamento das famílias é o aumento do preço dos alimentos. Quem vai ao supermercado no dia a dia, o ouvinte internauta da PAN, sabe o que eu estou falando, né? Na hora de comprar um litro de óleo, está comprando o dobro do valor que comprava no ano passado. O feijão subiu 40%, o arroz 70%. Isso tudo é um impacto muito danoso na renda das famílias. Então, sem o auxílio, com aumento de preço de alimentos, uma dificuldade ali de entendimento se vai continuar a ter emprego, se não vai, como é que vai ser o andamento da vacina, tudo isso leva a um cenário de muita cautela e restrição de consumo. Então, a gente vai ver aí no curto prazo, talvez o ritmo de endividamento se manter estável e talvez um aumento gradativo da inadimplência, porque essas famílias aí que estão tentando controlar, equilibrar o seu orçamento, que conseguiram no final do ano passado por conta do auxílio emergencial, agora, sem o auxílio, tendem a ter mais dificuldade, inclusive por conta desse aumento de preços de alimentos que impacta muito nas famílias mais pobres e que essas acabam utilizando o cartão de crédito que tem a taxa de juros mais cara no mercado para poder consumir numa última situação, né? Porque ali ela não tem crédito pessoal, ela não tem renda, então ela vai ter que gastar no cartão de crédito. E quem não tem controle no cartão de crédito acaba tendo uma bola de neve muito grande pela frente e tendo uma dificuldade. Vale lembrar, né, Lívia? Cartão de crédito tem uma taxa de juros anual no rotativo mais de 300% ao ano. Por isso, a FEComércio sempre orienta os consumidores, assim que tiver um descontrole no seu cartão de crédito, busque o banco para buscar um crédito pessoal, um crédito consignado, que ia ter uma taxa de juros muito mais baixa, ou seja, todos ganham. O banco, que deve receber com mais facilidade, e o consumidor, que tende a pagar com menos custos aí de juros e taxas. Sim, Guilherme, é nítido, né, o aumento do preço dos alimentos, dá para ver nas prateleiras e acaba dificultando muito a vida daquelas famílias, né, com a renda menor e que precisa ali comprar alimentos básicos, como o litro de óleo, o arroz, feijão. E o número de pessoas também sem carteira assinada cresceu 11,2% no último trimestre de 2020. Então, quando a gente olha para essa situação e a discussão, né, que se volta para o auxílio emergencial, o que nós podemos concluir? Há quem defenda que o auxílio é essencial para girar a economia e outros dizem que não há espaço no orçamento do governo. Qual que é a sua avaliação sobre o mercado e as dificuldades das famílias em conseguir renda? Olha, é muito difícil, Lívia, porque para um investimento vir para o Brasil, seja de investidor nacional ou externo, ele precisa de previsibilidade. Isso a gente não encontra somente no Brasil, no mundo todo. Com a pandemia, ela mudou completamente a dinâmica econômica. Então, você tem menos investimentos produtivos. Investimento é crucial para a geração de emprego e renda. O que aconteceu no Brasil ao longo dos últimos anos? Desde a crise de 2015, 2016, as pessoas foram perdendo essa oportunidade, né, de emprego formal, porque ficou ali naquele patamar de 14 milhões de desempregados, desceu um pouquinho depois para 13, 12 milhões, mas sempre permaneceu num patamar muito elevado. Então, essas pessoas buscaram emprego por conta própria, viraram autônomos, criando MEIs, as facilidades, né, de microempresa. Então, essa foi a dinâmica nos últimos anos, das pessoas tentando buscar o seu negócio como uma forma de sobrevivência diante de um cenário de emprego formal bastante difícil ao longo desse ano. Então, o que a gente está vendo, como que essas pessoas podem ter essa renda? Vai ser por esse caminho do autônomo, por conta própria. Agora, o auxílio emergencial, até a gente viu na matéria da Denise Campos, logo antes de entrar nessa entrevista, que foi colocado de forma muito clara. Se você estourar o teto dos gastos para poder fazer essa proteção social, infelizmente, quem vai pagar depois são exatamente as pessoas que estão sendo beneficiadas, porque vai haver um aumento de juros, vai haver um aumento de inflação, e isso impacta exatamente nessas pessoas. Então, a gente precisa ter muita cautela nesse momento de entender que é uma situação muito delicada para o Brasil e para as famílias. A gente tem que ter um controle fiscal equilibrado para
para que essa inflação permaneça controlada, que os juros permaneçam baixos, é um bom sinal para todo mundo. Então, o governo tem que encontrar formas, como foi dito, alguma talvez PEC aí emergencial para reduzir alguns gastos, ou até mesmo um crédito extraordinário aí com votação no Congresso, com aprovação do Congresso, para que não haja crime de responsabilidade na sequência. Então, a gente precisa, de fato, ter algum ajuste fiscal para poder oferecer esse auxílio emergencial. Qualquer alternativa fora do teto, isso aí vai gerar um prejuízo muito grande, não somente para o Brasil como um todo, mas para essas famílias que estão sendo beneficiadas por conta de aumento de inflação e aumento de juros na sequência. Muito bem, Guilherme. Agora tem um outro dado aqui que chama atenção, que de acordo com o Banco Central, entram na conta todas as dívidas com bancos, incluindo as de financiamento imobiliário. Diante da alta de 15,5% do crédito bancário que nós tivemos ano passado, é uma boa hora para a compra do imóvel próprio ou fazer grandes investimentos no setor? Essa é uma pergunta muito difícil de ser exato, né? Talvez como um bom economista, vou dizer, depende. Depende da região, depende do tipo do imóvel, depende do uso que vai ser feito com aquilo, se vai ser para alugar ou se vai ser para uso próprio, vai depender muito de cada situação. O que a gente viu no ano passado foi um aumento muito expressivo da procura por imóvel, tanto pela taxa de juros muito baixa, ali você encontra taxa de juros entre 6% e 7% ao ano, por mais que a Selic esteja em 2%, as pessoas, né, Lívia, nesse momento de pandemia, no isolamento social, ficaram presas em suas casinhas menores em São Paulo e podendo comprar ou alugar uma casa no interior com um espaço muito maior para poder ter a sua normalidade, ali tem um espaço um pouco maior para enfrentar esse momento de pandemia. Então, o mercado imobiliário foi crescendo de uma forma muito expressiva, muita gente comprando, muita gente alugando, por isso aqueceu esse mercado. Agora, em grandes centros como São Paulo, sempre tende a valorizar, independentemente de uma mudança de comportamento do consumidor, indo mais para o interior, buscando mais liberdade, mas sempre terá um público específico para regiões como Paulista, região como a Faria Lima. Algumas regiões têm uma demanda muito grande, independentemente da circunstância. Agora, vai depender de cada consumidor avaliar sua renda. Às vezes, a pessoa vai lá e gasta um percentual muito grande da sua renda para ter um financiamento imobiliário. Isso aí pode prejudicar depois, porque não tem a garantia de que esse imóvel será alugado ou não. Então, depende muito da situação, mas houve, sim, um avanço muito grande no mercado imobiliário ano passado. A gente deve ver um cenário um pouco menor esse ano, porque, como a gente conversou no início, né, esse cenário de segunda onda, de restrição de atividade, isso tudo gera um medo, não somente para todo mundo, empresários, mas para o sistema financeiro, que acaba aumentando os juros também na ponta para o consumidor. Então, a gente vai ver essa curva que subiu muito forte no ano passado a ter um ritmo um pouco mais lento ao longo de 2021. Mas imóvel tem que tomar muito cuidado, que às vezes pode ser um problema para frente, com falta de aluguel, você tem que pagar condomínio e tudo mais. Então, tem que ser bem estudado a forma de investimento nessa situação. Bom, Guilherme, então, para a gente fechar aqui a nossa conversa, o que as famílias devem fazer para melhorar as contas, tentar manter o controle nesse momento de alta do endividamento, do desemprego, como nós trouxemos aqui? Qual que seria um passo a passo assim, fundamental para fechar as contas no verde e não se complicar nesse cenário tão incerto? Lívia, é difícil, principalmente aquelas famílias com renda muito baixa. Elas não têm muitas formas alternativas aí de consumo, mas o que a gente sempre diz, alguns pontos meio básicos nessa questão de orçamento familiar, né? Primeiro, buscar sempre em mais estabelecimentos, né, comerciais. Por exemplo, tem a promoção no supermercado numa quarta-feira, numa quinta-feira. Vai buscando esses dias de promoção para poder comprar aquele mesmo produto com um preço bem mais baixo. Também pode-se utilizar agora a poupança. Muita gente conseguiu poupar ao longo do ano passado, por conta que não gastaram com lazer, com transporte, entre outros gastos. Podem agora, de repente, pagar de uma forma à vista. Isso até a gente orienta os empresários, porque à vista você consegue barganhar o preço com o empresário. Então, você consegue ter um desconto maior. Isso é bom para os dois lados. Para o empresário, que ele tem esse dinheiro em caixa, essa liquidez, não precisa esperar 30 dias ou pagar algum tipo de taxa para ter esse dinheiro no curto prazo, e o consumidor consegue esse desconto. E, sempre lembrando, qualquer tipo de dívida, seja no cartão de crédito ou no cheque especial, saia imediatamente. Busque o banco, a financeira, para ter um crédito mais barato. Não fique nessas linhas de crédito que tem uma taxa de juros muito cara. E se você não tem um controle
muito bom do seu orçamento, com um cartão de crédito, por exemplo. Muita gente, Lívia, tem 5 cartões, 6 cartões, além disso usa às vezes o cartão do vizinho, do parente. Isso é muito errado, isso deve ser evitado. Quebre a maioria dos seus cartões, fique com um se você tem um descontrole. Utilize 1 ou 2, que às vezes tem um limite diferente para um vencimento diferente para outro, mas tem um controle. Se você tem que colocar na ponta do lápis, é a coisa mais simples, ponta do lápis, o quanto que eu ganho, quanto que minha família toda ganha e quanto que eu vou gastando com aluguel, com gás, com telefone, com todo o serviço. E para saber, eu tenho que ficar superavitário, ou seja, gastar menos do que eu ganho. E isso é uma ajuda, Lívia, que as pessoas têm que fazer em família. É uma ajuda da mãe, do pai, do filho, para que todo mundo se sinta seguro neste momento de pandemia, a gente consiga reduzir gastos supérfluos para manter o consumo básico, remédios e alimentos. Nós conversamos com o assessor econômico da FEComércio SP, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, Guilherme Dizzi. Muito obrigada pela conversa, também por essas dicas valiosas para os nossos ouvintes e espectadores. Obrigado, Lívia. Até uma próxima. Até mais.